Olá, pessoal. Estou aqui para finalizar a parte de indicadores da qualidade e vamos definir então o que são indicadores. Eles sinalizam como está determinado processo e demonstram como as tarefas estão sendo desenvolvidas. A maior importância com relação a esse indicador é a melhoria contínua. E aqui eu proponho 6 tipos de indicadores: indicadores para alimentos, para manipuladores de alimentos, ambiente, água, não conformidade de fornecedor e indicador de qualidade. Para indicador de qualidade, é um número que expressa o estado, o indicador é o número que expressa o estado de alguma coisa que se considera relevante e importante. Qual que é a importância desse indicador, né? Dos indicadores? Melhoria contínua. Nas empresas do ramo alimentício, os indicadores são importantes para o gerenciamento da qualidade de alimentos e são administrados com base nas informações da área da qualidade. Nesse contexto, é muito importante observar os históricos dos indicadores obtidos da área da qualidade para evitar que decisões erradas sejam tomadas. Portanto, esses indicadores são fatores determinantes para o bom êxito da gestão, pois é a partir da interpretação deles que o gestor toma decisões e formula planos para administrar a qualidade. Como esses indicadores funcionam? Os indicadores funcionam com base nas informações da área da qualidade. Sua elaboração é uma tarefa cada vez mais especializada. As variáveis diferem de uma empresa para outra e é necessário que sejam atualizadas constantemente e os resultados prontamente difundidos. Monitoramento e a meta desses indicadores. Eles devem ser monitorados mensalmente ou conforme a estratégia da empresa ou a necessidade do cliente. As metas devem ser estabelecidas de acordo com o critério interno de cada empresa e é fundamental que essas metas sejam mudadas sempre que houver estabilidade nos resultados. Exemplos de indicadores, você pode colocar em gráficos, em tabelas ou em figuras. Para indicadores de análise de alimentos, então trata-se de uma análise laboratorial que tem como referência os padrões microbiológicos para análise de alimentos, definidos pela RDC 12, mas essa legislação foi já atualizada. Os resultados dessa análise comprovam a eficiência no controle da qualidade da empresa e ela pode ser realizada para as seguintes finalidades: comprovação da qualidade nos procedimentos e processos, diagnósticos de DTA, avaliação de reclamação de cliente e avaliação do prazo de validade de produtos. Dentro, então, dessa análise, para quem são os alimentos? Que alimentos que são coletados? Todos os alimentos produzidos, a iniciar por aqueles que têm um maior índice de manipulação em ingredientes. Quem faz? Profissional habilitado. Quando faz? Mensalmente ou conforme a necessidade da empresa. E para que faz? Um controle de rastreabilidade e comprovação da eficiência na conduta da qualidade da empresa. Para análise de manipuladores de alimentos. Esse indicador refere-se à análise de todos os funcionários que participam na produção da refeição, né? Seja almoxarifes, cozinheiros, auxiliares de cozinha, padeiros, confeiteiros, açougueiros, entre outros. Trata-se de uma análise simples, realizada por pessoal especializado no próprio local de trabalho por meio da técnica de SWAB.
E é importante nessa análise dar preferência aos manipuladores de alimentos. Então, também, as características dessa análise. Quem são os manipuladores? Todos envolvidos com a produção. Quem faz? É o profissional habilitado. Quando faz? Mensalmente ou conforme a necessidade da empresa. E para que faz? Para controle de rastreabilidade e comprovação de eficiência no controle de qualidade da empresa. Outro indicador é de análise de ambiente. Esse indicador refere-se à análise de móveis, instalações, equipamentos e utensílios. Essa análise também é feita pelo meio da técnica de SWAB. A legislação brasileira não estabelece limites para a contagem de micro-organismos em superfícies de procedimentos de alimentos, mas a simples presença de patógenos em etapas posteriores à higienização e anteriores às operações de manipulação de alimentos reforça a necessidade de higienização adequada, especialmente em áreas de alimentos prontos para consumo, de modo a prevenir a ocorrência de DTAs. As perguntas, das características dessa análise de ambiente. Quem são os ambientes? Bancadas de manipulação, liquidificadores, batedeiras. Quem faz? É o profissional habilitado. Quando faz? Mensalmente ou conforme a necessidade da empresa. Por que faz? Controle da rastreabilidade e comprovação de eficiência no controle da qualidade da empresa. Outra análise da água. Não deve conter micro-organismos patogênicos e deve estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal, como a Escherichia coli. O Ministério da Saúde, ele publicou no Diário Oficial de 14 de 12 de 2001 a Portaria 2914, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da água para consumo humano e seus padrões de potabilidade. Para serviços de alimentação, a RDC 216 de 2004 da Anvisa indica que o reservatório deve ser higienizado em intervalos máximos de 6 meses, devendo ser mantidos os registros da operação, e exige que a análise de potabilidade da água seja feita apenas para água alternativa. Vamos entender que água alternativa aqui é água, por exemplo, de caminhão-pipa, água de poço, é isso que é água alternativa. Para esse tipo de análise, então, análise que nós acabamos de falar da água, o interessante é que se faça pelo menos a cada 6 meses, que é a indicação máxima da legislação 216 para reservatório de água. Então, pelo menos que se faça a cada 6 meses após a higienização da caixa d'água para comprovar se essa higienização foi bem feita ou não. A análise da não conformidade do fornecedor, o indicador, então, refere-se ao monitoramento mensal das ocorrências do fornecedor que acontecem no recebimento da mercadoria. Por exemplo, produto que apresenta temperatura imprópria, produto resfriado sendo transportado em veículo sem refrigeração, produto com embalagem danificada. Quais são as não conformidades? Todas essas que eu acabei de falar. Quem faz? O profissional habilitado. Quando faz essa análise da não conformidade? Todas as vezes que forem detectadas não conformidades. Para que faz? Controle da rastreabilidade e comprovação da eficiência no controle da qualidade da empresa. E o último indicador é de auditoria da qualidade. Ele é um indicador que se refere-se ao acompanhamento pela empresa das auditorias realizadas por clientes externos. E, como esse indicador depende da visita externa, não há um tempo mínimo ou máximo para estabelecê-lo, por isso dependerá de quantos clientes a empresa possui e quantas visitas os clientes farão. Mas quem são as auditorias? Todas aquelas de clientes externos. Quem faz? O cliente. Quando faz? Conforme o padrão da qualidade do cliente. Para que faz? Controle da rastreabilidade e comprovação da eficiência no controle da qualidade da empresa. Então, esses eram os indicadores, são indicadores importantes para avaliação da qualidade da empresa.
foram indicadores descritos por mim no meu livro, Qualidade e Redução de Custos em Alimentos. Espero que vocês tenham gostado e entendido esse assunto. Beijinho. Tchau, tchau.